capítulo de número 17. João 17, a partir do versículo 16 até o versículo de número 21. João 17, 21, 17, do 16 ao 21. E nós vamos meditar brevemente nesse texto, esperando que Deus possa nos trazer, de fato, algumas lições a respeito desse texto. Vamos à leitura do texto sagrado, que diz o seguinte: João 17, a partir do versículo 16 até o 21. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesses primeiros versículos, nós vamos vendo quem nós somos. Cristo fala nessa oração sacerdotal que nós, assim como ele, não somos do mundo. Então, Cristo aqui está orando pelos crentes, está orando pelos seus e dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas há uma diferença entre nós e Cristo. Qual a diferença entre nós e ele? Principalmente, a diferença é que ele, não sendo do mundo, não se envolveu com as coisas do mundo e não pecou. Nós, não sendo do mundo, acabamos por nos envolver com muitas coisas do mundo e acabamos pecando. Quando nós pecamos, principalmente em Adão, a partir dali, toda a raça humana se perde. Se encontra não somente doente, não somente doente, mas se encontra morta nas suas transgressões. E precisa de vida. Quem está morto precisa de vida. Precisa reviver. Mas como reviver? Uma vez que eu morro, não tem de forma alguma como eu mesmo trazer a vida novamente. Se eu estiver em qualquer lugar, realizando o culto fúnebre como foi segunda-feira, e orar para que a pessoa levante do seu caixão, eu não tenho poder para isso. E eu sei que a pessoa continuará lá. E mesmo que eu dê ordens e diga: levanta-te e anda, eu não sou Jesus. A minha palavra não vai ter efeito sobre aquele corpo que está morto. E quando nós estávamos mortos, além da questão física, mas mortos espiritualmente, nós precisávamos de vida e uma vida espiritual, além da vida física. E Cristo morre para nos trazer essa vida. E ele aqui diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. A grande diferença é que eu não sou do mundo, mas eu sou pecador. Cada dia que eu vivo, mais pecados eu vou amontoando, juntando na minha existência. E quanto mais dias eu vivo, mais eu vou percebendo que eu sou dependente do perdão de Deus. E esse perdão de Deus eu só posso obter a partir de Cristo.
Então Cristo diz: eu não sou do mundo. Eu posso, através do meu sacrifício, salvar a todos esses pecadores que o Pai já me entregou antes da fundação do mundo. Então, quando ele diz: e se eles não são do mundo, como também eu não sou, ele diz: aqui estou me referindo àqueles que foram eleitos por Deus. Os eleitos de Deus não são do mundo. Os eleitos de Deus estão no mundo, mas não se embaraçam com as coisas desse mundo. Vivem de passagem nesse mundo, mas de modo algum vão sentir prazer em alguma coisa desse mundo. Mas as tentações existem. E nós precisamos nos ver livres dessas tentações a partir da santificação. E a cada dia essa santificação é feita a partir da meditação na palavra de Deus. Então Cristo diz ao Pai nesta oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ele sabe que mesmo não sendo do mundo, aqueles que lhe foram entregues pecarão. Sofrerão tentações. Vão ter os seus desvios. Então ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Firma-os, em outras palavras, nessa palavra. Faz com que eles não se desviem daquilo que está sendo pregado a eles dia após dia. Faz com que eles deem ouvidos à pregação. Faz com que eles não se embaraçem com qualquer outra coisa, mas pensem nas coisas do alto. Santifica-os na verdade. Faz com que eles enxerguem que a única verdade é a tua palavra. E nós hoje vivemos numa época em que as pessoas dizem: essa é a sua verdade, mas não é a minha verdade. E você diz: eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Um Deus que você pode não ver, mas um Deus que eu sinto a sua presença. E a pessoa diz: bom, isso é o que você fala, mas não é a minha verdade. Eu não acredito nesse Deus. Eu não creio dessa forma. Pode funcionar para você, mas para mim não funciona. Nós escutamos muitas vezes pessoas falando a respeito disso. Mas a oração para os crentes em Cristo é: Pai, santifica-os na verdade. Ele não diz em uma verdade. Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe outra verdade. Existe só uma. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E no versículo 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por que nós fomos salvos? Qual a finalidade de sermos salvos? Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós recebemos essa graça por meio da fé. Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E por isso nós hoje temos certeza da nossa salvação. Agora, nós temos uma finalidade de vida. A finalidade do homem é servir a Deus e honrá-lo para sempre. Glorificar o nome de Deus todos os dias da sua vida. E como nós vamos fazer isso? Nós somos enviados ao mundo por Cristo. E nós somos enviados a pregar. A nossa pregação do Evangelho glorifica ao Senhor. Nós somos enviados a dar assistência a outras pessoas. A assistência que nós damos a elas glorifica ao Senhor. Nós somos enviados a amar as pessoas e falar do amor de Deus a elas. E esse amor que nos une glorifica a Deus. Nós somos enviados ao mundo para fazer diferença. E a diferença com que nós vivemos glorifica a Deus. Então, ele diz: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu agora envio cada um deles. O Filho veio com a missão. E ele cumpre essa missão. E ele nos dá missões também. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê nessa mensagem que você está pregando e for batizado vai ser salvo. Mas quem não crê vai ser condenado.
E ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele ainda diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando ele diz essas coisas, ele diz: olha, vocês têm uma missão. A minha missão foi descer dos céus, me esvaziar da minha realeza, da minha majestade, se fazer homem como vocês, passar pelas mesmas questões. E veja como as coisas são. Cristo passou pelas mesmas questões que nós passamos de verdade. Nós choramos essa semana pela dor das pessoas que se foram. Quando Cristo chega no túmulo de Lázaro e conversa com Marta e Maria, ele chora. Nós ficamos indignados com a forma como as pessoas hoje pregam a palavra de Deus deturpada. Como elas falam que, se você fizer isso, você ganha isso. Isso não é evangelho. E a gente fica indignado, a gente fica com raiva muitas vezes de dizer: como é que uma pessoa tem coragem de pregar a palavra falando isso? Será que ela não pensa que Deus está irado com ela, com as coisas que ela fala? Será que ela acha que não vai ter nenhuma consequência dos seus atos? Não é possível que ela não pense alguma coisa sobre isso. E o Senhor, quando chegou no templo e viu os vendedores, os mercadores, fazendo da casa de oração uma casa de mercadores, ele se irritou, a ponto de expulsá-los a chicotadas. Então ele teve sentimentos humanos. Ele sentiu aquilo que nós sentimos também, com uma grande diferença: ele não pecou. Em tudo isso ele não pecou. Ele cumpriu a sua missão e hoje ele nos ordena: cumpra a sua missão. A minha missão foi descer, me entregar, para que aqueles que foram me entregues antes da fundação do mundo pelo Pai, de modo algum eu lançasse fora aquele que viesse a mim. Então minha missão foi essa: subir a cruz do Calvário, derramar o meu sangue para que vocês tivessem vida. E a missão que vocês têm é pregar essa mensagem para que outros tenham vida. Quando ele parte, ele deixa o Consolador. Ele deixa aquele que vai regenerar aqueles que foram salvos. Ele deixa aquele que vai convencer os pecadores dos seus erros, vai fazer com que eles se arrependam, vejam a necessidade de crer em Cristo para a salvação. Então, a nossa responsabilidade hoje é pregar. E para pregar, nós precisamos ter santidade. Por isso que lá no versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que nós vamos pregar? A palavra, a verdade. Mas para pregar a verdade, nós precisamos viver na verdade. E é por isso que no versículo 18 ele diz: aqueles que são santificados na verdade, aqueles que conhecem a palavra e vivem por essa palavra, estão sendo enviados ao mundo para pregar essa palavra. E o versículo 19 diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele se deu por nós. Ele sofreu por nós, para que hoje nós tivéssemos condição de transmitir essa palavra a toda pessoa que passar na nossa frente. E essas pessoas que nos vêm pregar, que ouvem a palavra de Deus saindo da nossa boca, não podem nem devem ter qualquer abertura para dizer: esse daí pregando. Eles não podem pensar dessa maneira. Nós temos que ter testemunho para que todas as vezes que nós abrimos a boca e pregarmos, as pessoas possam dar crédito à nossa pregação. Nós não podemos estar afastados da palavra de Deus e nem deixar de orar para que Ele nos santifique todos os dias. Nós precisamos estar santificados para que a nossa pregação possa ser ouvida e crida. Com certeza, a partir da obra do Espírito Santo. O versículo 20 diz: não rogo somente por esses que já foram salvos. Mas ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra.
Cristo não está orando somente pelos crentes da sua época, mas ele está dizendo, aqueles que vão crer lá na frente, por exemplo, em 2019, aqueles que vão crer através dessa palavra, no meu nome, eu oro por eles também. Eu peço por eles, Senhor, santifica-os na verdade. A gente vive num contexto que não é muito diferente do contexto, por exemplo, de Paulo, de Timóteo, de Tito. Perseguições existem à torta e à direita. Dificuldades para quem é crente existem em todo lugar. Problemas nas nossas vidas nós temos porque somos humanos e é natural que aconteça. Falhar nós falhamos porque somos limitados e pecadores. E o tempo que a gente vive está fazendo com que tudo isso seja ainda maior. Determinadas coisas a gente nunca viu tão difíceis. Principalmente para quem quer continuar servindo ao Senhor com integridade. Mas aí ele diz, eu não rogo somente por esses, os que já são salvos, mas eu rogo por aqueles que vão ser salvos. Veja que a nossa responsabilidade está ligada a isso. A nossa responsabilidade é pregar. Por quê? Porque ainda existem muitos que serão salvos. Mas por intermédio da pregação da palavra. Ele diz em outro texto, ainda existem ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. E como é que o Senhor está a trazer ovelhas para o seu aprisco? Através da pregação dessa palavra, por bocas santas, mãos santas, vidas santas. E ele diz no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Por que nós precisamos tanto da palavra? E por que nós precisamos ser tão santos para pregar essa palavra? Porque a igreja do Senhor não pode ser dividida. A igreja do Senhor precisa ser unida no amor de Deus e na sua palavra. Por isso que ele diz, sejam santos como eu sou santo. O Deus que criou uma igreja em unidade requer de nós que nós preservemos essa unidade. Para preservar a unidade da igreja, o que eu preciso fazer? Primeiro, me santificar. Segundo, pregar essa palavra com fidelidade. Terceiro, dar um testemunho de vida. E entender que eu sou um. Meu irmão é outro. Nós vamos ter pensamentos diferentes. Nós vamos ter criações diferentes. Nós vamos ter cabeças diferentes, mas o propósito precisa ser um só. Porque o Deus que uniu também é um só. O Espírito que atua em nós é um só. Então nós precisamos continuar sendo um só. Então quando ele diz, a fim de que todos sejam um, é para que as pessoas vejam lá fora que a pregação do Evangelho é para a unidade. A unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele vai terminar dizendo aqui no versículo 21. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É quando você olha para a realidade do Evangelho e você percebe que precisa estar dependendo de Deus a cada momento. Estar você nele e ele em você. Nós pregamos porque ele nos motiva a pregar. Nós pregamos porque ele nos prepara para isso. Ele nos capacita para isso. E é importante que o mundo creia que Deus de fato enviou Cristo e que Cristo nos envia a pregar a mesma mensagem há mais de 2000 anos. Arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. E o Senhor deseja de nós unidade, deseja de nós santidade, deseja de nós não o esforço, ele deseja o prazer de fazer a sua vontade. Então, nessa noite eu quero deixar essa mensagem em breves palavras.
Cristo orou por nós. Naquela época, hoje, e ele disse, eu não rogo só por isso, eu rogo por aqueles que haverão de crer. E nós somos esses que haveriam de crer. Fazemos parte desse povo escolhido por Deus. Que a gente possa perceber a necessidade de santificação. Que a gente possa lembrar, nas dificuldades nesse processo de santificação, Deus está conosco, intercedendo por nós. Cristo intercede por nós à destra do Pai. Então, Deus estará conosco em todas as situações. Quando falharmos nesse processo, é Ele quem vai nos trazer de volta. E que nós entendamos que a pregação do Evangelho não cabe somente àqueles que foram escolhidos para ser pregadores, mestres, evangelistas, mas cabe a todo aquele que foi chamado por Deus para viver uma vida santa na sua presença. Efésios 1,4 diz: nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por quê? Para isso aqui. Santos e irrepreensíveis, para que a nossa pregação surta efeito, para que o Espírito Santo possa se utilizar dessa pregação para o convencimento de pecadores, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Vidas de pecadores, mas pecadores que são santificados na verdade, dia após dia por Deus. Onde está a verdade? Na palavra de Deus. Que a palavra habite ricamente nos nossos corações e que a gente a cada dia possa servir ao Senhor mais e melhor, de uma maneira muito fiel, porque Ele tem sido fiel para conosco. Deus possa nos abençoar nessa noite e trazer às nossas vidas a certeza de que estamos no rumo certo.